Mais uma vez o Senhor diz: conheço as tuas obras e sei que tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes tinha nome de que estava espiritualmente viva, mas o Senhor disse: estás morta, e não achei as vossas obras perfeitas. O Senhor ainda disse na carta que ele redigiu àquela igreja: tem alguém aí dentro da igreja que não está totalmente morto, mas está para morrer. Tem alguém aí que não está totalmente morto, mas está para morrer, está quase morrendo. O Senhor disse: todavia eu reconheço que existem alguém aí que não se contaminaram. E esses que não se contaminaram e não estão mortos, mas estão vivos, andarão comigo de brancos, porque são dignos disso. E ainda mais, terá o nome escrito no livro da vida permanentemente. Oh, aleluia. Meus irmãos, Sardes era a antiga capital da Lídia. Era famosa pela sua riqueza e pelo seu luxo. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade daquela localidade a receber o Evangelho. Também foi a primeira a se desviar da fé, e foi uma das primeiras a entrar em ruínas, ou a cair em ruínas. Aleluia. Segundo a carta que o Senhor redigiu àquela igreja, nós entendemos porque o Senhor declarou na carta em que ele redigiu. O Senhor disse que aquela igreja tinha nome de que estava espiritualmente viva, quando na verdade o Senhor declarava: vocês estão mortos. E porque aquela igreja estava morta, o Senhor Jesus, na carta que redigiu a ela, o Senhor se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Senhor falou: eu sou aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer isso, meus irmãos? A plenitude da espiritualidade perfeita e santa. O Senhor falou que eu sou o que possuo os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer os 7 Espíritos de Deus? Refere-se, prezados irmãos, o Espírito Santo com sua diversidade de dons, com sua variedade de ministério e com suas múltiplas operações. Apesar do Espírito Santo ser o único, ele ainda é indicado como 7, para salientar a todos os pastores, para salientar a todas as igrejas, que o único Espírito opera tudo em todos. Aleluia, Jesus. O único Espírito opera tudo em todos. Mas segundo o que nós entendemos na carta que o Senhor redigiu àquela igreja, o Senhor deu a entender que aquela igreja havia substituído o andar pelo Espírito e o viver no Espírito pelas obras mortas da carne. Meus irmãos, a igreja de Sardes representa muitas igrejas em nossos dias. Muitas igrejas que se esforçam para ter fama no mundo, edificam templos suntuosos, orgulham-se de seus coros e de seu pregador, vangloriam-se de ter a maior escola dominical da cidade,
promovem grandes festas nos dias apropriados, mas, apesar de terem aparência de que vivem, elas estão realmente mortas. Tem uma forma de piedade, mas nega o poder dela. Tem grande organização, muito mecanismo, porque somente assim elas podem viver estando mortas. Somente assim. Se não estão mortas em tudo, elas estão mortas no espírito. Não há vida nos seus cultos, não há unção na pregação, não há fervor nas orações, o louvor é seco e não há qualidades morais na vida cotidiana de seus membros. Quando o Senhor redigiu a carta à igreja de Sardes, o Senhor se apresentou àquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Você pode verificar que cada carta redigida a cada igreja, o Senhor se apresentou como cada igreja carecia. E como a igreja de Sardes era a igreja morta, o Senhor se apresentou a ela, possuindo os 7 Espíritos, declarando que o que falta a qualquer igreja morta não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias ao Cordeiro de Deus. O que falta a qualquer igreja que morreu, o que falta a qualquer igreja morta espiritualmente falando, é o Espírito Santo. Grandes templos suntuosos eles têm. Grandes pregadores eles têm. Coros bonitos eles têm. Talvez esta igreja tenha a maior escola dominical da cidade, se vangloriam por isso. Tem grandes organizações, promovem grandes festas nos dias apropriados, muito mecanismo. E talvez por isso ela tem aparência de que vive, mas o Senhor que conhece ela diz: só tem aparência de que está viva, mas está morta. Aleluia, está morta. Eu repito que é para não deixar dúvida, quando o Senhor chega nesta igreja através da carta a ela redigida, possuindo os 7 Espíritos, ele declara que o que falta a qualquer igreja morta é o Espírito Santo. Irmãos, na igreja de Deus pode faltar muitas coisas, mas tem uma que não pode faltar. Na igreja de Deus pode faltar tudo, entre aspas, porque há uma coisa que na igreja de Deus não pode faltar. Na igreja de Deus pode faltar luxo, na igreja de Deus pode faltar fama, pode faltar até um coral de 1000 vozes. Na igreja de Deus pode faltar ouro, prata, dinheiro, poder aquisitivo. Na igreja de Deus pode faltar cadeiras de luxo, tapete de luxo, púlpito de marfim coberto de ouro, como era o caso de Salomão. Na igreja de Deus pode faltar muitas coisas, mas há uma coisa que não pode faltar, porque se faltar a igreja morre. É o Espírito Santo. Por isso Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, na sua casa pode faltar móveis bonitos, pode faltar uma geladeira Brastemp de luxo, duplex, pode faltar um guarda-roupa de luxo, duplex. Na sua casa pode faltar tapete, sofá de luxo, pode faltar no seu corpo uma gravata bonita, uma camisa bonita, um sapato de luxo, uma roupa de alto luxo, mas não pode faltar uma coisa na sua vida: o Espírito Santo. Deus não está olhando esta noite se você está com um paletó bonito. Deus não está olhando se a irmã está com uma saia bonita, com um vestido bonito. Deus não está olhando se você está com um sapato novo de luxo. Deus não está olhando se você está com a roupa último modelo, vestido de linho finíssimo. Deus quer saber se você está vivo. E para você estar vivo, tem que haver na sua vida o Espírito de Deus. É palabaxaramalabastei. Luxo a igreja de Sardes tinha. Beleza a igreja de Sardes tinha até de sobra. Boniteza a igreja de Sardes tinha até de sobra. O grande historiador Joséfo declarou que aquela igreja tinha o nome, recebeu o nome de igreja florescente. Parece que a igreja florescia pela sua beleza, pelo seu luxo. Ela se destacava e tinha muita fama. Isto não faltava naquela igreja: fama, luxo, beleza. Mas o Senhor era contra aquela igreja, porque os crentes tinham substituído o andar no Espírito e o viver no Espírito pelas obras infrutuosas da carne, pelas obras mortas da carne. E o Senhor falou: não achei as suas obras perfeitas. Vocês têm apenas a aparência de que vivem, quando na verdade vocês estão mortos. Jesus dizia à igreja de Sardes, aos crentes daquela igreja: irmãos, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu li sobre um pastor que teve uma experiência de assumir uma igreja morta. E aquele pastor deixou escrito aquela experiência. Uma certa igreja cujo pastor havia descuidado da doutrina. E porque o pastor havia descuidado da doutrina, das orações fervorosas, a igreja foi morrendo pouco aos poucos. Os crentes foram perdendo o temor. Os crentes foram deixando de orar, porque o pastor já não orava com a igreja. Ele tinha descuidado da doutrina, e os crentes andavam e viviam da maneira que eles queriam. A igreja foi morrendo, o Espírito Santo foi se afastando. A igreja morreu. Os crentes afastaram da igreja, e aqueles que ainda iam arrastados estavam mortos também. Tiraram aquele pastor da frente do trabalho e mandaram um pastor de garra, de doutrina, para ver se dava um jeito de levantar aquela igreja. O pastor chegou, assumiu a igreja e ficou abismado de ver a situação da igreja. Como um pastor experiente, cheio do Espírito Santo, ele viu logo que verdadeiramente a igreja estava morta. Parece que não havia mais recursos. O pastor ficou ali, fazia os cultos normais, mas o povo não vinha para a igreja. E quando alguém vinha para a igreja, não sentia nada. O
povo estava morto, os crentes estavam acabados. A igreja era constantemente vazia e o pastor preocupado. Organizou uma comissão de visita com aqueles poucos que restaram na igreja, que não estavam totalmente mortos, e pediu para visitar a casa de cada membro da igreja. A comissão de visita foi, visitou, chamou-os para a igreja. Nem assim resolveu o problema. A igreja estava realmente morta. Certa madrugada, o pastor, de joelho no chão, já não dormia mais, passavam as noites em orações, buscando a Deus e pedindo uma solução a Deus. Naquela madrugada, ele teve um despertamento. Ele conta que foi um despertamento. No dia seguinte, ele imediatamente disse: eu vou fazer alguma coisa e Deus vai ser comigo. O pastor mandou fazer um caixão. O pastor mandou fazer um caixão muito bem feito, muito bem acabado, muito bem preparado. O fundo do caixão era um espelho, de maneira que quando você olhasse para dentro do caixão, era um espelho. Você vai ver o que? O seu rosto. O fundo do caixão era um espelho. O pastor mandou fazer aquele caixão muito bem preparado. Colocou aquele caixão em frente ao púlpito da igreja, como se fosse aqui, ó, em frente ao altar, do lado de baixo. De repente o pastor fez um anúncio a todos os membros da igreja, a todos os crentes da igreja, a todos os desviados, os afastados da igreja, a todos, que havia morrido uma pessoa muito importante da igreja e precisava da presença de todos para velar o corpo, porque se tratava de uma pessoa muito importante da igreja. O anúncio se espalhou e o pastor marcou o dia, ou melhor, o horário. 11 horas da noite vai começar o velório. E 11 horas da noite era para estar todo mundo naquele sábado, para ver o corpo e para velar o corpo. Se tratava de uma das pessoas mais importantes da igreja que havia morrido. A notícia espalhou durante o dia todo, desde as primeiras horas da manhã. O pastor espalhou aquela notícia na cidade, era uma cidade pequena, e a notícia se espalhou de casa em casa. Morreu uma das pessoas mais importantes da igreja, e o pastor precisa da presença de todos para ver o corpo e velar o corpo 23 horas. O pastor foi para a igreja à noite. O caixão estava em cima da mesa em frente ao altar, coberto com um lençol muito branquinho. E o pastor foi e ficou no altar do Senhor. E o povo foi chegando. Foi chegando. Diz que 6 horas da tarde começou a chegar crente. Crente desviado, crente afastado. Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Os crentes que haviam morrido, os crentes desviados, todo mundo foi chegando. Quem é a pessoa importante que morreu? O pastor não é, porque ele está aí. Quem é a pessoa importante? E foi chegando gente, foi chegando gente. E o pastor estava no altar e dizia que não era para ninguém olhar o corpo, somente na hora em que ele autorizasse. Era 23 horas que o povo ia ver o corpo da pessoa que havia morrido na igreja, muito importante. E foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Só dava gente morta chegando na igreja.
de maneira que a igreja superlotou e todo mundo ansioso para ver o corpo da pessoa que havia morrido, porque se tratava de uma pessoa muito importante da igreja. Quando deu 23 horas, o pastor no altar começou a falar com o povo: meus irmãos, chegou a hora de cada um de vocês ver o corpo da pessoa que morreu. Se trata de uma pessoa muito importante em nosso meio, uma das pessoas mais importantes. E agora chegou a hora de cada um de vocês ver o corpo da pessoa que está morta. O pastor disse: uma pessoa de cada vez. Começou pela primeira fileira do banco, depois a segunda, a terceira, a quarta, assim passava para o outro banco e sucessivamente. Depois passava para os bancos da direita e só podia uma pessoa de cada vez. Ele tirou aquele lençol muito branquinho que cobria aquele caixão e disse: pode vir a primeira pessoa. A pessoa chegou, olhou, quando olhou, regalou os olhos, olhou para o pastor. O pastor: não diga nada, olha de novo. Ele olhava de novo, mas via o seu próprio rosto. A pessoa olhava para o pastor: pastor, esta é a pessoa importante que está morta. Volta e senta no banco. Amém? Senta no banco. Aí veio a segunda pessoa, olhou para dentro do caixão, via o seu próprio rosto, olhava para o pastor assustado: cadê o morto? O pastor dizia: esta pessoa que está vendo, que você vê o seu rosto, é a pessoa importante que está morta. A pessoa voltava, sentava, vinha a terceira pessoa, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, e assim todo mundo que estava na igreja veio e olhava para dentro do caixão e via o seu próprio rosto. E o pastor não deixava ninguém falar nada, ninguém perguntar nada, todo mundo sentou quieto. Mas como é que pode? Todo mundo tremendo. O que quer dizer isso? E quando todo mundo já havia olhado para dentro do caixão e havia visto o morto era ela própria, porque ela via o próprio rosto. O pastor abriu a Bíblia no capítulo 37 do livro de Ezequiel e começou a pregar. Ele falou: olha, meus irmãos, a pessoa importante que morreu é você. Você é muito importante para Deus. Mas o Senhor está falando esta noite: abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei das vossas sepulturas e porei dentro de vós o meu espírito e vós vivereis. Aleluia! Aleluia, Jesus! O pastor, baseado no capítulo 37 de Ezequiel, ele dizia: meus irmãos, vocês não passam de um vale de ossos seco, sequíssimo. Vocês estão dentro da sepultura do desânimo. Vocês estão dentro da sepultura do pecado. Vocês estão dentro da sepultura do erro. Vocês estão dentro da sepultura do fracasso, da mentira, da vaidade. Mas eu vos convidei aqui hoje, porque o Senhor me autorizou a fazer isto. Você não passa de um morto, você não passa de uma morta. Você está numa sepultura do desânimo, do fracasso, do pecado. Mas o Senhor está dizendo que Ele abrirá agora mesmo as vossas sepulturas e tirará vocês de dentro dessas sepulturas espirituais. Ele colocará dentro de vocês o Espírito Santo e vós vivereis. Aleluia! Naquele momento, prezados irmãos, criou um temor tão grande sobre aquela igreja. A igreja ficou em pé e o povo começou a chorar. E o pastor, usado pelo Espírito Santo, ele pregava com graça, com poder e com ousadia. Quanto mais ele falava, mais o Espírito Santo lhe dava palavra para falar. E o povo começou a chorar.
Você não via uma pessoa sequer sem derramar lágrimas. O povo reconheceu que verdadeiramente estava morto e que precisava reviver. E naquele momento aconteceu um reboliço. Deus começou a batizar no Espírito Santo. Se tornou em uma vigília que perdurou das 23 horas até as 7 horas da manhã. O Espírito Santo desceu sobre aquela igreja. O Espírito Santo encheu aqueles crentes. O Espírito Santo reviveu aqueles mortos. Eles foram renovados, eles foram batizados, eles receberam o dom e a igreja se reviveu. É para baixar a malabai. Onde clama labasterianda labachás. Ele clama labalabaia, ele clama labai. Ori charama labasterianda labalai. A partir daquele dia, aquela igreja reviveu. Deus começou a operar. Os crentes voltaram para a igreja, se renovaram. E naquela noite, naquela madrugada, Deus fez uma obra tão grande. O Senhor vivificou aquela igreja. Quando os crentes reconheceram que estavam realmente mortos, abriram os corações e recebeu a mensagem daquela noite. O Senhor os encheu e eles se reviveram. E o pastor levantava a mão, glorificava, chorava, glorificava, junto com aquele povo. Irmãos, eu volto a dizer que o que falta a qualquer igreja morta é o Espírito Santo. Chega de ser um crente morto, irmão. Chega de ser um crente morto. Chega de ser uma crente morta, irmã. Chega. Deus está cansado de ver crentes mortos. Deus não quer ver ninguém mais morto espiritual. Deus está dizendo: você está na sepultura do desânimo, por que isto? Você está na sepultura do fracasso, por que isto, irmão? Você está na sepultura do pecado. Você está na sepultura do adultério. Você está na sepultura da prostituição. Você está na sepultura da mentira, da vaidade. Mas Deus está dizendo esta noite: se você der ouvido, se você der ouvido a este recado, eu abrirei as vossas sepulturas, vos tirarei de dentro desta sepultura, porei dentro de vós o meu Espírito, e vós vivereis, e vós vivereis. Aleluia!